Boa noite a todos, boa noite aos amigos que vieram aqui conosco escutar um pouco da palavra de Jesus, aos irmãos que nos acompanham pela internet, que Nosso Senhor possa nos guiar nessa noite. Eu acho que, por mais que nós procurássemos, talvez não acharíamos uma mensagem tão conveniente para o tema de hoje. Mas antes de começar nossa reflexão, eu queria pedir licença aqui para agradecer a essa casa por nos acolher, em particular. Essa é a minha última palestra nesse ano de 2017. A todos, desde que nós chegamos aqui, o vigia lá fora que nos recebe com toda a fraternidade, ao pessoal da recepção, na biblioteca, o pessoal da lanchonete que sempre está ali com o maior carinho para cuidar daquelas comidas, aos amigos que vocês aí na internet não veem, Guilherme, Palmer, que estão sempre aqui para fazer com que essa transmissão seja feita. Isso é importante. A todos que fazem parte dessa casa, que um só não faria. Então, que essa é o grande coração da doutrina de Jesus, que é trabalho em conjunto. Então, fica aqui meu agradecimento por esse ano que para mim foi maravilhoso e que Jesus nos guie nessa noite. Então, esse tema da reencarnação no meio da doutrina espírita, com certeza é um tema bastante abordado. Na verdade, ele é basilar na doutrina. Só que, e o plano espiritual já nos presenteou com uma literatura riquíssima sobre a vida além túmulo. Então, nós temos aqui Emmanuel, André Luiz, Joana, entre outros grandes, que nos enriquecem e nos enriqueceram com a literatura única. Só que a nossa abordagem de hoje não é especificamente a vida pós-morte, se assim se pode dizer. Nosso enfoque de hoje é o espírito encarnado. Então, quando nós escolhemos essa reflexão, nós pensamos, será que realmente nós entendemos o verdadeiro objetivo de estar encarnado? Não estamos aqui, a doutrina espírita não está aqui para isso, para convencer ninguém sobre a imortalidade. Isso é um fato que todos vão se deparar em algum momento. Não é esse o foco. O que nós queremos saber, será que nós realmente compreendemos qual é a finalidade de estar aqui? Então, nada melhor do que nós pedimos ajuda ao próprio Kardec, no Livro dos Espíritos. Na questão 132, quando ele pergunta aos espíritos: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Os espíritos respondem: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas, para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. A resposta prossegue, só que nós destacamos essas duas partes. Uma primeira parte que cabe nossa reflexão é fazê-lo chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas ao alcançar essa perfeição, tem que sofrer as vicissitudes da existência corporal. Quando nós falamos em sofrimento, em vicissitude, nós temos que ter um certo discernimento quanto a isso, porque senão fica parecendo que a doutrina espírita ela faz apologia à dor, e não faz. Quando nós falamos que o sofrimento faz parte da caminhada, em momento algum, nem o próprio Jesus, nem Kardec, diz que esse é o único caminho. Faz parte o sofrimento, não há
esse ser que aqui pise, nem o próprio Cristo ficou isento do flagelo. Então, não é que a dor seja o caminho único. A dor faz parte da caminhada. O quão nós vamos sofrer, aí vai depender de qual escolha nós fazemos. Então, na hora que ele fala, tem que sofrer as vicissitudes da existência corporal, ele não está dizendo que a existência vai ser de sofrimento. Só está a nos informar que as vicissitudes fazem parte. Logicamente que depende da escolha que nós fazemos, para muitos de nós, a encarnação se torna puramente sofrimento, puramente expiação. Não precisa ser assim. Não precisa ser assim. Outra parte interessante é quando ele fala assim, visa ainda outro fim à encarnação. O de pôr o espírito em condições de suportar a parte que ele toca na obra da criação. Eu acho que essa resposta resume bem toda a lei de amor e fraternidade que Jesus tanto pregou. Nós não estamos aqui simplesmente para nosso benefício próprio. Nós estamos aqui como um elo de uma cadeia que ela não vai quebrar. Ela é eterna. Então, eu tenho parte, nós temos parte nessa obra. E não é só nessa obra espírita, que isso é pensar pequeno. Essa questão espírita é só um momento. Simplesmente um momento. A doutrina espírita, ela vem nos dar uma consolação. Só que nós temos que ter a maturidade de entender que consolação é essa. Consolar não é passar a mão na cabeça de ninguém e dizer está tudo bem. A consolação que o Espiritismo nos traz é exatamente o esclarecimento. Eu vou ficar esclarecido logo quando eu sei por que eu estou passando. O que eu devo passar, aí sim, isso é consolar. Consolar não quer dizer que o seu problema vai acabar instantaneamente. Consolar não é manter o errado. A consolação que a doutrina espírita nos dá é do esclarecimento. Qual é o grande problema disso? Todo esclarecimento, sem dúvida, traz consigo responsabilidades. Nem todo mundo, nem todos nós estamos preparados para arcar com as responsabilidades que o esclarecimento nos dá. Por isso, às vezes, quando nós entramos na doutrina, nós ficamos um pouco assustados. Mas, como diria André Luiz, o que é uma existência? Menos que um segundo. Então, é importante, não adianta nós sabermos o que nos espera lá, se nós não sabemos qual a finalidade de estar aqui. A encarnação é, sem dúvida, a bênção que o Pai nos deu maior. Porque nós chegamos aqui sem nada, fisicamente falando, e voltamos para lá, fisicamente falando, sem nada. É justo para todo mundo. É tão justo que, por mais errado que nós tenhamos sido em algum tempo, nós chegamos aqui com a bênção do esquecimento. Só que às vezes nós esquecemos demais. Aí é que está o problema. Então, como é que nós podemos encarar a vida se nós não sabemos a que ela se destina? Quantos de nós, quantos conhecidos nossos, que passam 30, 40, 50, uma existência toda procurando uma pergunta que nós nos fazemos há milênios: quem eu sou? Isso é uma pergunta que todo mundo faz, todo mundo já fez e ainda vai fazer por muito tempo. Essa questão é interessante porque se nós abordarmos alguém agora na rua e perguntarmos: quem é você? Provavelmente a pessoa vai responder o nome e a profissão que exerce.
Meu nome é fulano, eu sou isso. Aí ele vai dizer a profissão que ele exerce. Nós não somos a profissão que nós exercemos. Nós não somos sequer isso que nós vemos. Porque pensa só, o materialismo como um todo já nos incrustou tanto nisso que nós vivemos uma vida para sermos uma profissão. Mas todo mundo aqui sabe que vai chegar uma hora que a aposentadoria vai ter que chegar para todo mundo. O corpo não vai aguentar mais. Eu me aposento hoje, amanhã, quem sou eu? Eu não sou nada porque eu não trabalho mais? Ninguém é a profissão que exerce. Nós não podemos nos projetarmos numa profissão. Nossa vida é muito mais ampla do que isso. É muito diferente você perguntar o que você faz e você responder: eu trabalho como tal. E nós, percebendo ou não, nós estamos criando essa geração para isso. Essa geração que está chegando está nessa competitividade. Você vai ter que ser isso, você vai ter que ser aquilo. E acaba que ninguém é nem nada. Nós vivemos ainda em função dos sentidos. Então, essa passagem é interessante. Por Espírito em condições de suportar a parte que Ele toca na obra da criação. Nós somos co-criadores. Então, esse autoconhecimento, ele é fundamental. Então, como é que nós poderíamos falar em fraternidade sem tocar no tema da reencarnação? Porque, imagina só, por que eu vou ter que fazer uma caridade se eu não tenho nada a ver com ele? Por que eu vou ter que ajudar alguém? Por que eu vou ter que ser cordial com alguém se tudo acaba agora? Sem essa ideia clara na cabeça, muita coisa não faria sentido. Muita coisa que nós vemos no dia a dia não teria o porquê de ser. Por que tantas pessoas sofrem e outras não? Isso é outro conceito ainda muito material. Porque para a gente sofrimento ainda é não passar necessidade física. Isso é um terrível engano. Se nós pararmos para analisar, analise de uns 15 anos para cá, imagina 50 anos atrás. A quantidade de crianças que nascem hoje em dia com algum tipo de distúrbio psíquico é muito maior do que antigamente. Supera e muito algum problema físico. Por quê? Porque nós estamos num momento em que nós vamos ter que nos livrar da pior doença de todas, que é a da alma. E essa convive conosco todos os dias na nossa consciência. Essa é a mais difícil de curar. Por quê? Doença física, alguém pode vir e auxiliar. A da alma tem que ter auxílio? Tem. Mas se a pessoa não se enxergar como um necessitado, se a pessoa não quiser a cura, não adianta, ela vai rodear os 4 cantos do mundo e não vai se encontrar. Não é à toa que nós vemos hoje o índice de depressão alarmante, fatalmente gerando um verdadeiro assassinato, suicídios. Não é por questão material, porque as nossas condições materiais hoje são infinitamente melhores do que as dos nossos pais, nossos avós. Hoje em dia é muito mais fácil materialmente de viver, não tem comparação. As facilidades são maiores. O problema é que nós estamos andando, correndo muito e se deslocando pouco. O fato de nós andarmos muito não quer dizer que a gente tenha varrido grandes espaços.
Andar em círculo, você não repete as mesmas coisas, não faz nada. Então, essa consciência a ser despertada, ela é interessante que nós pensemos que ela tem que acontecer ainda na carne. Porque essa consciência de ser espiritual, essa consciência de imortalidade, todo mundo vai passar por essa experiência. Quando passar para o mundo espiritual, todo mundo vai perceber, a coisa não acaba. Só que a verdadeira liberdade, o começo da libertação, a verdadeira libertação, ela ocorre na hora que nós nos vemos ainda na carne como seres espirituais. Parece repetitivo, mas no momento que isso ocorrer, no momento que nós nos enxergarmos aqui ainda como ser espiritual, tudo muda, todos os paradigmas mudam. Tudo que nós fazemos passa a ter outro valor. Se nós pararmos para pensar, em média, nós trabalhamos o quê? 8 horas por dia, pelo menos? Entre acordar, ir ao trabalho, se alimentar, fazer as necessidades básicas pessoais, isso vai nos dar o quê? Praticamente 2/3 do dia, no mínimo. E o que sobra, vai para o quê? Para o sono que o corpo precisa. Ou seja, nós estamos com todo o conforto que o corpo pode conseguir. Só que nossa consciência ainda, cada dia que passa, fica mais confusa. Porque nós estamos aqui e não sabemos por que estamos aqui. Isso é um questionamento que todos nós devemos nos fazer todos os dias, ao acordar, ao dormir. Por que eu estou aqui? Então, alguns questionamentos. Será que o Espiritismo simplesmente se fundamenta em acreditar em reencarnação? Será que é isso mesmo que o Espiritismo simplesmente prega? Será que o simples conhecimento dos ensinamentos de Jesus é suficiente para se despertar essa consciência? A palavra de Jesus por si só, ela sozinha, ela não muda vidas. O conhecimento da palavra não transforma ninguém. É o que nós fazemos com ela que muda. Existe uma diferença bem grande entre estar envolvido e estar comprometido com algo. Nós podemos nos envolver na mensagem espírita por 50 anos. Se não houver comprometimento, nós vamos estar apenas cumprindo horários. Então, é a mesma coisa que, por exemplo, se nós pensarmos, imagine que eu sou um perfeito, eu não sei ler, não sei escrever, não sei nada sobre ciência. Eu estou muito doente, aí me colocam dentro de uma farmácia, cheia de remédios. Eu sei que ali tem um remédio para a minha gripe, por exemplo. Mas eu não sei procurar, eu não sei o que é cada coisa. É a mesma coisa em conhecer a palavra de Jesus e não utilizá-la para você. Nós acabamos que ficamos como perfeitos analfabetos espirituais. Nós temos o remédio, o alimento, mas não sabemos por onde começar. Não sabemos o que é cada coisa. Então, essa pergunta, será que é só isso? Porque essa questão da continuidade, isso todo mundo tem dentro de si. Independente de credo religioso, vale salientar, todo mundo sabe que existe algo mais. Nós podemos até não querer admitir isso por questão de situação social, ou onde você está inserido. Mas todo mundo sabe que existe algo mais além. Todo mundo necessita desse algo mais além. Se nós pararmos para pensar, pararmos para observar o semblante das pessoas nas ruas,
aquele semblante pesado, aquela correria louca, às 7 da manhã, aquela loucura de carros para cima e para baixo. Pessoas que nem se olham mais um do lado. Por que tudo isso? Será realmente que nós precisamos de tanto? Então, o conhecimento por si só da imortalidade, ela não é fator fundamental. Ela não vai mudar a nossa vida. Não vai mudar em nada. E é por isso que Allan Kardec, em momento algum da sua codificação, ele fala que o Espiritismo veio tornar o mundo espírita. Qual é a base? Fora da caridade não há salvação. E caridade não tem religião, não tem ritual. Todo mundo pode fazer. Mas por que eu vou fazer? Aí é que está a consciência. Porque às vezes, até mesmo nós enxergando certas coisas, nós podemos participar de um fenômeno mediúnico agora. Você vai ver e para você vai ser só mais um fenômeno. Não adianta. Tanto é que, às vezes, muitas vezes, a pessoa que vem a primeira vez à casa espírita, vem às vezes por curiosidade, chega, eu queria ver alguém passando uma mensagem ou aquela coisa. Só que não é assim. Essa época já foi. Jesus fez o que fez porque nós, à época, éramos ainda muito brutos. Nós precisávamos ainda de ser impressionados pelos olhos. Imagine se Jesus volta hoje, faz o que faz. Nós, com o poder que nós temos de mídia hoje, nós íamos ridicularizá-lo, sem dúvida. Se o reconhecêssemos, ainda tem essa. Porque se nós mal nos conhecemos, avalie reconhecê-lo. Então, essa informação, ela não é fundamental. Tanto é que Jesus, quando fala com Nicodemos, se nós formos para aquela passagem, vamos em João, no capítulo 3, quando Jesus fala, quando João narra, havia um homem entre os fariseus cujo nome era Nicodemos, chefe dos judeus. Este veio encontrar com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, nós sabemos que tu viestes da parte de Deus como mestre, pois ninguém pode realizar os sinais que tu realizas se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: Amém, amém te digo, a não ser que se tenha nascido do alto, não se pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer de novo, sendo velho? Não pode entrar no ventre da sua mãe uma segunda vez e nascer, não? Jesus respondeu: Amém, amém te digo, a não ser que se nasça da água e do Espírito, não se pode entrar no reino de Deus. Aquilo que nasce da carne é carne, e aquilo que nasce do Espírito é Espírito. Não te admires porque eu te digo, por ter te dito, é preciso que nasçais do alto. O sopro onde quer sopra, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que nasceu do Espírito. Ou seja, está mais do que claro aqui, quando Jesus vem nos falar sobre a imortalidade. Quando nós pegarmos partes do Evangelho, temos que levar em consideração o contexto histórico, a época, quando ele fala nascer do Espírito e nascer da água. À época, a nossa ciência ainda era muito primária. Ou seja, pensava-se que tudo vinha da água, inclusive a própria terra nascia das águas. Então, na hora que ele fala nascer da água e do Espírito, para a época, é com tudo que nós pegarmos, tudo material vinha da água.
Então, quando Jesus fala nascer da água do Espírito, ele estava falando para aquele povo, de que maneira? A água seria o corpo físico, o Espírito propriamente dito. Então, não verá o reino de Deus quem não nascer de novo. Está mais do que claro aqui. E Nicodemos não entendeu. Tanto é que Jesus indaga ele: como quer que eu te explique coisas do céu se mal entende da terra? Aí a pergunta: será que nós estamos tão diferentes hoje? Porque Kardec nos deixou um legado de clareza total. Ou seja, quando nós pegamos a codificação, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, nós vemos a clareza. Só que nós lemos, nós nos envolvemos, só que nós esquecemos o principal, de nos comprometermos com a mensagem. Dia a dia, refletir quanto a isso, porque às vezes nós pensamos: mas eu ainda não estou preparado para isso. Eu ainda sou muito imperfeito. Existe um conto indiano bastante interessante que é bem elucidativo quanto a isso. O conto diz assim: tinha um senhor que contratou um servo para carregar água para ele. Não sei se vocês sabem, na Índia é muito costume eles carregarem água através de um pedacinho de madeira e pendurar 2 jarros em cada ponta e carregar aos ombros. Então foi o que ele fez. Contratou para ele carregar água de um monte até a casa. Nisso, o amo faz isso todos os dias, o servo. Ele ia lá, carregava água, vinha, enchia os tanques, todos os dias. E ele era feliz com o trabalho que ele tinha. Ele gostava de fazer aquilo. Um certo dia, um dos vasos ficou parcialmente quebrado. Ele continuou indo, carregava, só que, pelo fato de estar parcialmente quebrado, acabava que durante a viagem, metade da água desse vaso quebrado derramava-se. Aí ele tinha que voltar para dar outra viagem. Ou seja, ele acabava que dava 2 viagens. Aí, num certo dia, o vaso chega para ele e diz assim: eu gostaria de fazer um pedido para você. Aí ele diz: o quê? Eu gostaria que você me quebrasse, me jogasse fora, porque eu estou desperdiçando água, eu estou fazendo você perder tempo. Aí o servo diz a ele: mas eu não estou reclamando. Não, mas eu estou. Aí o vaso responde: mas eu estou incomodado. Aí o servo diz: mas não tem problema, nós estamos fazendo um trabalho. Aí o vaso fala para ele: não, mas eu vejo o seu cansaço, você tem que dar 2 viagens. E acaba que o seu amo percebe o seu cansaço. Aí o carregador, o servo, diz assim: vem cá. Ele chega com o vaso até o topo do monte. Entre ele e a casa do amo havia uma certa distância. Aí ele diz ao vaso: percebe que da casa do amo para cá é mais verde e florido e do outro lado é árido? Aí o vaso olha assim: é verdade, por que esse lado é verde e florido e o outro é árido? Aí o servo explica a ele: quando eu percebi que você estava vazando água, eu pensei, você pode ser útil. O que foi que eu comecei a fazer? Comecei a semear flores, comecei a jogar pólen, e nas nossas caminhadas você regava por mim. Então percebe que desse lado de cá tem grama, flores. Mas o vaso ainda insistente diz: mas o seu amo fica triste com o seu cansaço. Aí ele responde para o vaso: muito pelo contrário, meu amo gosta mais ainda de mim. Por quê? Porque todos os dias,
quando eu acordo para fazer o café da manhã para ele, eu vou lá nesse jardim em que você ajudou a regar, pego uma flor que enfeita a mesa dele e ele fica feliz. Porque você é indispensável para mim. Então, o vaso se calou. Qual é a moral da história, né? Quantos de nós ainda somos vasos quebrados? Todos nós temos uma rachadura em algum lugar. Aquele carregador é Jesus que confia na gente. Jesus sabe que todos nós temos o nosso papel, temos a nossa utilidade. O Senhor, Ele se utiliza dos nossos defeitos para que a obra de Deus seja completada. Não há sequer um espírito, encarnado ou desencarnado, que não tenha o seu papel na criação. E Jesus confia na gente. Nós é que somos teimosos. Nós é que colocamos empecilhos. Ah, mas eu não posso. Mas eu sou muito incapaz. Mas Jesus confia na gente. Ele sabe que nem toda rachadura é igual. Se para um é rachadura, o outro é conserto. Ou seja, enquanto nós ainda não adquirirmos esse vaso perfeito, Ele vai nos utilizar e nos utiliza para fazer o bem. Então é isso que a doutrina espírita vem nos dizer, esse despertar. Porque a doutrina espírita não é uma doutrina para anjos, até porque não faria sentido. Um anjo não precisa mais de instrução. A doutrina espírita é para seres imperfeitos que nós somos ainda. Então, se nós temos essa consciência que ainda somos vasos com rachaduras, nos deixemos ser utilizados. Todo mundo tem o seu papel, todo mundo tem a sua utilidade. Porque imagine só, quantos passarão nesse caminho florido e vão bem dizer esse vaso quebrado? Se nós pensarmos nos mártires do passado, será que eles eram perfeitos só porque viraram mártires? Será que os apóstolos eram perfeitos? Sofreram, tiveram seus conflitos, só que eles se deixaram conduzir, mesmo com as imperfeições. Quando nós começamos a ler sobre o passado do cristianismo, nós pensamos, não, mas é porque Jesus estava na época, eles iam cegos. Ninguém se joga à morte cegamente. Eles não iam aos circos por fanatismo, eles iam por entendimento. Os que não entendiam recuavam. Nenhum daqueles mártires entraram naquelas arenas por fanatismo, entraram por consciência. Consciência essa que nos falta em todos os segmentos. A palavra de Jesus, ela é clara em todos os segmentos religiosos. Kardec, em cada página que nós pegarmos de Kardec, é a doutrina do Cristo pura e viva. O problema não é mais a mensagem, é quem conduz essa mensagem. Não é a religião não é a doutrina espírita. Elas têm conteúdo evangélico puro. São os movimentos que precisam 100% se cristianizarem. Os movimentos. Não as palavras. Os movimentos. Que existem equivocados em todo segmento. Então é essa consciência. Porque na hora que nós encontrarmos essa consciência, nós nos depararmos com o nosso eu verdadeiro, que é o ser eterno, nós vamos ver que metade das coisas, 80% das coisas que nós fazemos é pueril. É pueril.
E lá do outro lado, nós vamos receber auxílio? Vamos. Só que lá todo mundo vai perceber a realidade. Só que a libertação ocorre aqui. Então, a encarnação é uma dádiva. E outra coisa importantíssima, a encarnação, a reencarnação, ela não quebra laços. A doutrina espírita nos ensina isso, ela fortalece os laços. Porque amor, quando é amor, ele é eterno. Então o fato de alguém próximo a você desencarnar hoje, ou em outra existência você nascer com pessoas diferentes, isso não corta os laços. Se alguém lhe pergunta quem é você hoje, ainda que você descreva a sua vida, você é um mundo de múltiplas personalidades. E o que você já foi? Seu rosto é esse hoje. Qual foi o seu primeiro rosto? Quem foi o seu primeiro eu? Quantas famílias, quantos pais nós já fomos? Quantos irmãos nós já fomos? Quantos filhos, filhas nós já fomos? Ou seja, a reencarnação por si só, ela é um ensinamento de fraternidade. O verdadeiro laço não é isso daqui. É o que nos une coração a coração. Esse é o verdadeiro laço. Emmanuel, certa vez, se não me falha a memória, foi em 1950, isso por ali, alguns amigos visitavam Chico em Pedro Leopoldo, de Belo Horizonte. Eles conversavam sobre a importância das riquezas para fazer o bem. Aí uns diziam que era muito importante, que deveria ter salário farto para fazer caridade, aquela coisa toda. Aí quando chega na hora da prece, Emmanuel, através da psicografia de Chico, dita a seguinte mensagem para os presentes. A mensagem ela é intitulada O Tesouro da Fraternidade. Eles dizem assim: não desprezes as pequenas parcelas de carinho para que atinjas o tesouro da fraternidade. Uma palavra confortadora, um gesto de compreensão e ternura, a frase de incentivo, o presente de um livro, a lembrança de uma flor, 5 minutos de palestra edificante, o sorriso do estímulo, a hora de remédio, a informação prestada alegremente, o pão repartido, a visita espontânea, uma carta de entendimento e amizade, o abraço de um irmão, o singelo serviço em viagem, o ligeiro sinal de cooperação. Não é com ouro fácil que descobrirás os mananciais ignorados da alma. Não é com a autoridade do mundo que conquistarás a renovação real de um amigo. Não é com inteligência poderosa que colherás as flores ocultas da confiança. Mas sempre que o teu coração se inclinar para o mendigo ou para um príncipe, envolvido na luz sublime da boa vontade, ajudando e servindo em nome do bem, olvidando a ti mesmo para que outros se elevem e se rejubilem, guarda a certeza de que tocaste o coração do próximo com as santas irradiações das tuas pérolas de bondade e caminharás no mundo, sobre a invencível couraça de simpatia, para encontrar o divino tesouro da fraternidade em plenos céus. Ou seja, em meio a uma discussão de é preciso ter para fazer, Emmanuel nos dá essa lição. Nós temos diariamente N possibilidades de elevação, das mais diversas, todos. Imaginemos quantas tragédias nós poderíamos e podemos evitar emprestando nosso ouvido por 5 minutos. Quantas e quantas tragédias nós podemos evitar com um simples sorriso sincero. Eu não preciso conhecer ninguém para cumprimentá-lo com um sorriso. Então, a fraternidade,
O título é ímpar, o tesouro da fraternidade. A fraternidade é um tesouro, e esse tesouro não é aquele tesouro dos filmes que nós vamos cavar e encontrar. Esse tesouro é o que nós vamos conseguindo dia a dia, encarnação a encarnação. Basta nós nos enxergarmos. O que é que eu estou fazendo aqui? Porque na hora que esse despertar começar a acontecer, nós vamos perceber que nós não somos esse corpo, nós não somos a nossa profissão, nós não somos os laços familiares que nós temos. Eu não sou filho, eu não sou pai, eu não sou mãe. Nós estamos nessa condição. Nós vamos ver que no final das contas nós somos um grande todo. Obviamente que isso não é uma coisa simples. Nós precisamos, como a própria mensagem do início nos deu a ideia, nós precisamos ganhar essa armadura, mas não aquela armadura de armas, aquela fortaleza que Jesus trouxe para nós, de maneira simples e prática. Amai-vos uns aos outros como a si mesmo. Como Ele mesmo falou, isso encerra toda a lei e os mandamentos. Então, para nós encerrarmos nossa reflexão de hoje, nós gostaríamos de terminar de uma maneira um pouco diferente. E eu queria pedir a vocês que me ajudassem com suas vibrações, mentalização de amor, para nós juntos escutarmos uma prece que ela é salutar, que é a prece de Cáritas. Então, ela nos diz: Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação, dai a luz àqueles que procuram a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. Queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Jesus esteja conosco hoje e sempre. Muito obrigado.